roteiro mais inacreditável de tudo que já estava acontecendo no Fortaleza, já durante essa temporada. Eu estava até, quando eu estava vindo para o caminho, eu estava tendo uma carona, eu falei, cara, o Fortaleza na Libertadores largou com 2 derrotas, os outros 2 equipes, né, Colo-Colo e River Plate, largaram com 2 vitórias, parecia que não ia ter chance lá na Libertadores, conseguiu passar para as oitavas de final, em meio ali uma Série A, aquele começo, né, que a gente vinha sempre falar aqui, Iago, de um Fortaleza que deixava escapar vitória nos minutos finais, um empate que se transformava em derrota. E aí, da virada do turno, time na lanterna, ficou 14 rodadas na lanterna, 20 no total das 38 dentro da zona de rebaixamento. E agora, na última rodada, nunca tinha vencido o Santos, jogando lá em São Paulo, consegue essa vitória, quebra o tabu e ainda garante a pré-Libertadores com um cenário ainda mais tenso, né? Porque enquanto vencia 2-0 o Santos, o América Mineiro, que precisava, né, vencer a partida, já que o Atlético Mineiro pontuava, até vencia, né? Venceu o Corinthians por 1-0. E o gol que foi marcado para o América Mineiro, aos 50 do segundo tempo, tirava o Fortaleza da pré-Libertadores, só que aí o VAR verificou e teve ali a mão do Conte, né, ex-zagueiro do Bahia, e aí acabou anulando, fazendo com que o Fortaleza confirmasse essa Libertadores. Então, Iago, queria que você falasse de tudo isso, né, de como o Fortaleza, dessa maneira totalmente impressionante, né, esse retorno maravilhoso que o Fortaleza fez, 40 pontos, cara. 40 pontos no retorno, não é pouca coisa, e a equipe agora está garantida na pré-Libertadores do próximo ano. Boa noite. Boa noite, Minhoca. Boa noite todo mundo que está nos acompanhando, nos vendo. Realmente, eu acho que se dá para resumir a temporada do Fortaleza em uma palavra só, ela seria reconstrução, porque esse time precisou se reconstruir e se reinventar diversas vezes ao longo da temporada. Como tu bem disseste, já começou vindo de um ano muito bom em 2021, carregava uma expectativa muito alta da sua torcida, e aí, aos poucos, essa expectativa foi não correspondendo à realidade. O Fortaleza ele foi jogando um futebol burocrático, um futebol do é o que tem para hoje, e mesmo assim atropelou os seus rivais em nível regional. Foi campeão estadual, foi campeão invicto da Copa do Nordeste, e assim, sem precisar desenvolver muito do futebol que já tinha sido visto por todo mundo, e inclusive vinha jogando num nível abaixo do que apresentou na Série A do ano passado. Aí vem a Libertadores e aí o Fortaleza larga com 2 derrotas, e aí o primeiro sinal de alerta da temporada acende, né? Assim, opa, os resultados vieram, mas o mundo não é um mundo de sonho como o que todo mundo pensava. E aí, assim, o Fortaleza ele faz um primeiro turno da Série A e na verdade, ele começa na Libertadores meio que em paralelo com esse primeiro turno da Série A, e aí, assim, as 2 largadas são horrorosas, mas o Fortaleza ele consegue se encontrar ao longo da primeira fase da Libertadores, e aí bate o Colo-Colo lá em Santiago, consegue assegurar a sua classificação, passa para a oitava de final da Libertadores, conseguindo, na sua primeira participação, já ir ao mata-mata, que é um feito enorme num grupo que tinha clubes tradicionais como River Plate, Colo-Colo e o Alianza Lima. E aí, assim, perde para o Estudiantes, certo? Numa situação completamente atípica, porque no jogo lá tem o Iago Pikachu expulso logo no início da partida, isso prejudica muito e o time acaba eliminado. E a sensação que dá é que, assim, essa eliminação ele impacta um pouco no moral do time ao longo da Série A também, que já, se o início do campeonato já era ruim, após a eliminação parece que o time meio que dá uma perdida, dá uma desencontrada. E aí a gente tem que destacar o papel muito importante da diretoria e da comissão técnica do Fortaleza, porque, a diretoria ele manteve o trabalho do Vojvoda, que, inclusive, foi muito pressionado na reta final do primeiro turno, viu o seu time chegar ao final de 19 rodadas com apenas 15 pontos conquistados, certo? Só que sabia o que estava fazendo, conhecia o time, conhecia a estrutura, sabia muito bem os defeitos do trabalho, e aí chegou com uma lista que encaixou muito bem
de reforço, certo? Acho que o único reforço que eu apontaria que não encaixou, que não desenvolveu e que realmente não agregou com o futebol do Fortaleza foi a vinda do Fabrício Baiano. De resto, os 7 jogadores que chegaram ajudaram e ajudaram muito. Especialmente 3 dos titulares de hoje. O Brits na defesa, o Caio Alexandre no meio campo e o Thiago Galhardo no ataque, que para mim é o nome desse segundo turno do Fortaleza junto com o Fernando Miguel. E aí, assim, o Fortaleza, nesse segundo turno, ele começa a reencontrar seu futebol, reencontrar a intensidade. O Vojvoda dele consegue corrigir o que tinha de problema de formação, porque, querendo ou não, o Fortaleza do Vojvoda ficou tradicionalmente conhecido por jogar num 3-5-2, e aí, com a saída do Iago Pikachu, ele adapta o sistema e o time passa a jogar com a linha de 4, e aí ele volta a ter também o fator surpresa, né? Que era muito importante, porque no primeiro turno parecia que todas as equipes já vinham formatadas para marcar o Fortaleza. E aí, apesar de ter bom desempenho em boa parte dos jogos, o Fortaleza não conseguia vencer, seja por o adversário saber explorar a falha no momento certo, ou seja por muitos vacilos que aconteceram, vacilos individuais que acabaram custando pontos. E aí, no segundo turno, com os reforços, com o time encaixado, com a nova formação funcionando, o Fortaleza virou um rolo compressor. E aí, assim, não tomava conhecimento de quem vinha e passava por cima. Tanto que a gente falou até, o Fortaleza fez 40 pontos nesse segundo turno. É o melhor turno da história de um time nordestino nos pontos corridos. E o time perdeu 3 vezes, sendo uma delas para o campeão brasileiro na festa do título. E derrubou os adversários, ganhou 12 jogos, empatou 4 e conseguiu ir galgando passo a passo primeiro a sua saída do Z4, depois entrar na zona da Sul-Americana, se garantir na Sul-Americana com rodadas de antecedência e no passo a passo que tanto foi defendido pela comissão técnica, chegou à briga da Libertadores, chegou vivo no último jogo, o que era muito importante, mesmo não dependendo só de si. E mais importante do que tudo que aconteceu fora de campo, todas as coincidências que fizeram com que o Fortaleza conseguisse conseguir sua vaga, o Fortaleza fez mais uma vez a sua parte e fez muito bem feito. Porque encarou o jogo com muita seriedade, pegou um Santos cheio de garotos que vinham motivados, apesar do time já não brigar mais por nada, né, nesse campeonato, já tem a sua vaga na Sul-Americana assegurada, e, na minha visão, foi dominante do primeiro ao último minuto. Fortaleza ele começa o jogo tentando agredir um Santos que veio mais fechado e que tentava buscar o contra-ataque e a velocidade, especialmente com o Marcos Leonardo e o Ângelo, que são dois bons jovens dessa equipe do Santos, muito bons jogadores, duas das boas revelações do futebol brasileiro nesse ano, e encontrava muita dificuldade porque o Santos tinha as linhas muito baixas e evitava que o Fortaleza penetrasse com a velocidade dos seus 2 pontos, que vem sendo os principais articuladores do jogo do Fortaleza nos últimos jogos, o Romarinho e o Pedro Rocha. E aí, assim, dentro dessa dificuldade, o Fortaleza foi tentando forçar o jogo, foi balançando, até criou algumas chances, mas a gente não viu nada de muita emoção nesse primeiro tempo. O Santos ele conseguiu cozinhar o jogo, apesar do Fortaleza ter mais posse de bola, ser mais incisivo e meio que ditar as cartas do jogo, mesmo jogando fora de casa. E aí chega o segundo tempo, no segundo tempo o Fortaleza ele diminui um pouco a sua intensidade, e aí o Vojvoda ele começa a cobrar muito o time na lateral do campo, dizendo, vamos pessoal, precisa ser intenso, a gente precisa do resultado, a gente precisa para sonhar, fazer a nossa parte, precisa brigar. E aí o Santos tenta crescer um pouco. E nessa visão de tentar crescer um pouco, eu acho que o técnico do Santos ele comete um erro, porque aí ele começa a empilhar jogadores para meio ofensivo e para o ataque e começa a desguarnecer o seu setor defensivo. E nessas mudanças, o Fortaleza começa a encontrar mais espaço para jogar. E nesses espaços que encontra para jogar, o Fortaleza é letal, como tem sido nesse segundo turno. Primeiro, numa jogada muito boa em que o Hércules faz a assistência para o Thiago Galhardo, certo?
que vai lá e marca o primeiro gol. E depois, numa jogada trabalhada em que o Silvio Romero, que é acionado no lugar do Thiago Galhardo, cara que, assim, participou nesse segundo turno, participou pouco, não foi muito acionado, e quando vinha do banco não era muito produtivo, inclusive tinha sido muito criticado, mas que a gente vê a diferença que os gols do último jogo já fizeram para ele. Chega com confiança em alto no primeiro toque na bola. Ele dá um passe muito bom, certo? Para o Moisés entrar no facão e sair cara a cara com o João Paulo e ter a tranquilidade para só empurrar no canto do goleiro. Então, assim, eu acho que até os gols desse jogo foram bastante emblemáticos, porque, assim, se para mim o Fortaleza ele tem uma remontada, tem uma campanha que é impressionante nesse segundo turno, um dos nomes para essa reação é o Thiago Galhardo. E o segundo gol, ele faz muita justiça com o Moisés, que para mim foi o principal jogador do Fortaleza no primeiro turno. Era um Fortaleza que tinha muita dificuldade, que não conseguia vencer seus adversários, mas que o que a gente mais ouviu, tanto aqui quanto na mídia a nível nacional, é que o Fortaleza não tem time e não tem futebol para estar onde está. Então, assim, era um time que se apresentava bem, que fazia bons jogos diante dos seus adversários, só que não conseguia pontuar. E aí essa chave vira a partir da chegada dos reforços, e para mim o Galhardo é um dos grandes símbolos disso. E aí é bastante emblemática essa situação dos dois autores dos gols. E aí, por fim, após o jogo acabar, certo? Os jogadores do Fortaleza vão até a equipe da Globo para saber como é que está a questão do jogo do América. O América tinha acabado de fazer um gol e estava lá naquela análise do VAR. E quem avisa aos jogadores que o América teve o gol anulado é a torcida pela reação na Vila Belmiro. Porque os torcedores comemoram e aí eles entendem que o gol realmente foi anulado e que aí a partida continuaria. E, assim, só para destacar, eu achei muito interessante também a postura da torcida do Santos, que ao ver os jogadores fazendo festa dentro do seu gramado, porque sabendo que o Santos não fez um bom campeonato, que não disputava o campeonato, mas a torcida do Santos aplaudiu os jogadores do Fortaleza, comemorando a sua vaga na Libertadores. Então, assim, é um feito histórico, é algo que precisa ser muito valorizado. É a segunda equipe, é a primeira equipe que vai 2 vezes à Libertadores, sendo do Nordeste, pelo campeonato de pontos corridos. É a segunda vez que o Fortaleza vai à Libertadores, dessa vez, primeiro de forma indireta, mas primeiro de forma direta, agora de forma indireta. Então, assim, vai se criando uma cultura. E eu espero que, assim, o trabalho continue sendo bem feito, seja nas mãos do Vojvoda, que a gente sabe que é um treinador que está muito em alta, ouso dizer que, assim, exceto o Abel Ferreira, o campeão brasileiro, é o treinador que mais está em alta no futebol brasileiro. É um treinador que com certeza vai ser muito disputado. A sinalização do Vasco querendo contratar o Vojvoda, o Corinthians perdeu o Vitor Pereira e muito provavelmente pode vir atrás do Vojvoda. O Atlético Mineiro pode fazer propostas, já que a gente não sabe se o Cuca fica ou não. Então, assim, é um cara que está muito valorizado no mercado e que merece cada tijolinho dessa valorização profissional nele que foi construída no Brasil. Chegou aqui, pegou um time do Fortaleza que estava meio desorganizado, meio complicado no início de 2021. Transformou o time num time competitivo, conquistou o campeonato estadual e levou o time à 4ª posição do campeonato nacional. E esse ano, se teve muitos atropelos, um começo muito complicado de ano, hoje fecha de maneira apoteótica, com uma vitória quebrando um tabu, conquistando mais uma vaga na Libertadores, que era praticamente desacreditada por 100% das pessoas que acompanhavam o futebol brasileiro.